Estamos de volta. O programa de hoje é sobre dicas para você realizar uma reunião de conselho eficaz. Você assistiu o primeiro bloco? Foi muito bom, né? Não assistiu? Assista porque tem informações, dicas importantíssimas. Agora, vem comigo. Os nossos convidados de hoje são dois síndicos de sucesso no estado de São Paulo, Priscila Aguiar e Márcio Delgado. Priscila, terminei com um questionamento de que às vezes o conselho tem uma opinião, a gente falou muito de democracia, né? Mas nem toda decisão pode ser acatada, porque muitas vezes o conselho não tem conhecimento e ele quer que você faça algo errado, não por não entender que é errado, não mal intencionado. Como uma síndica, um síndico, contrariar todo o conselho, sabendo que eles estão querendo que você faça algo que não deve ser feito e que deve ser feito de outra forma? Sim, o síndico ele precisa se resguardar acima de tudo. Fazer atendendo às leis, convenção, regulamento, normas, enfim. Se tem uma situação dessa, como eu faço? Levo a situação para os moradores. Porque assim, o conselho quer que faça alguma coisa ou quer que não faça alguma coisa, porque isso também acontece. Às vezes tem coisas que são necessárias fazer no condomínio, mas tem um impedimento. Na democracia, que a gente estava falando aqui, geralmente coloca o conselho para votar, né? E nós levamos a situação para os moradores. Fala, olha, moradores, a situação é assim, pode fazer uma reunião pública, não precisa ser exatamente uma assembleia para levar o tema, ou uma assembleia sim. Fala, olha, moradores, nós temos essa situação que o conselho quer que nós façamos ou não venham fazer e a gente precisa decidir aqui com vocês qual que seria o mais viável para o condomínio. Na posição de síndica, é isso que é necessário fazer. E assim, é sempre interessante também levar para o conselho um posicionamento jurídico. Né? Quando eles têm, às vezes, quando é alguma coisa que eles não têm aquele conhecimento e às vezes é irregular, você não pode fazer aquilo, mas o conselho insiste, então leva um posicionamento jurídico. Um parecer jurídico, sim, né? Isso sim. é bem importante. Porque aí eles sabem que realmente você não podia fazer. Acrescente, Delgado. Trazer essa questão mesmo do parecer jurídico, ele é primordial. Principalmente quando você tem até uma administradora, né? Que ela tá ali para fazer o quê? Para poder te apoiar e para poder também direcionar. Nós não sabemos de tudo. Sim. Por isso nós temos aí uma administradora, você tem um corpo jurídico, que isso é a base de um condomínio. E aí nós temos aí a questão da convenção e temos a questão do regulamento interno. Trazendo tudo isso pautado, você trazendo isso para a Assembleia, você dá o seu direcionamento, registra numa ata e deixa muito claro a responsabilidade que isso pode ocasionar. Vou dar um exemplo para você. Diversas vezes nós temos aí esse problema, acho que deve ser um problema em todo condomínio. Quando o morador, ele usa o estacionamento como exemplo. Sim. Eu quero parar meu carro e minha moto. Todo condomínio, o condomínio do Chiquinho, da Zezinho, pode parar. O meu não pode. Por quê? Está na convenção. A convenção está determinando que é um veículo automotor por vaga. Ah, mas por que ali o outro pode? Eu não tenho conhecimento da convenção dele. A nossa convenção, o parecer jurídico, está aqui. E provavelmente está fazendo errado no outro, né? Provavelmente. E não é porque no outro condomínio está errado que aqui também tem que estar errado. Cada condomínio tem sua particularidade. E aí entra o X da questão. Ah, mas é simples, vamos fazer. Não é. Para mudar a convenção, precisa de um quórum de 2/3, toda a avaliação necessária para isso acontecer. Outro exemplo, usando o estacionamento, que impacta muito em decisões, principalmente por falta do conhecimento, às vezes até do corpo diretivo, que ele quer. Poxa, a gente tem um espaço no condomínio, vamos fazer um bolsão de moto. Pô, as motos, não tem como, pô, só tem 10 vagas de moto no condomínio determinado em projeto, pô, mas tem um espaço ali no fundo da torre, dá pra gente botar 50 motos. Tão simples, né? É tão simples assim, vai lá, pega a tinta e pinta e acabou. O pessoal acha que é simples, né? As pessoas não entendem o nosso trabalho, o bastidor, que é que a gente tem que seguir as leis, seguir as coisas corretas. Sim. E a gente tem que fazer o quê? Olha, tem que fazer um projeto, dar entrada na prefeitura, porque cada risquinho que você pinta ali no chão impacta no IPTU e a prefeitura lá vai cobrar. Sim. E se você fizer de maneira errônea, isso vai impactar onde? Não é no meu bolso Delgado como síndico ou da Priscila como síndica. Impacta literalmente numa multa que o condomínio pode tomar por uma decisão errônea por falta de conhecimento.
Então, é muito importante o que a Priscila falou, de sempre ter o quê? Um parecer jurídico. Por quê? Não é o delegado que está dizendo. É um advogado responsável pelo jurídico do condomínio que está orientando a melhor maneira correta. Concordo então, plenamente. Isso eu acho que todo condomínio, se não tem uma assessoria jurídica, é importante que reveja suas contas e que se tenha nesse planejamento uma assessoria jurídica. Porque o condomínio, o que ele é? É uma empresa, é uma mini cidade. E você falou uma coisa essencial. O síndico normalmente tem mais conhecimento do que o corpo diretivo. Só que o síndico não sabe tudo. E muitas vezes precisa ter um advogado que te dê o parecer do que pode e não pode. Suporte. Então, fazer uma consulta, ter a humildade também, não querer bater no peito. Não, eu sei tudo, pode fazer, não pode. Você é advogado? Você é advogado especialista em condomínio? E mesmo se é advogado, né? Eu acho que a vida é um aprendizado diário. Exato. Porque eu vejo muitas vezes o síndico batendo no peito, querendo mostrar que sabe tudo e também tomando decisões que não podem ser tomadas. Concorda comigo? Discorda? Concorda do Delgado, da Priscila? Discorda deles? Comente, faça seu comentário aqui no YouTube, curta nosso programa, compartilhe, dissemine informação de qualidade e também você pode ouvir nosso programa nas principais plataformas através do podcast, no carro, correndo, fazendo o seu esporte. Priscila, quem toca a reunião de conselho? Você, o gerente da administradora? O gerente da administradora participa, não participa? Por favor. Nem todas as reuniões precisa o gerente da administradora participar. E quem toca as reuniões nos condomínios que eu administro sou eu mesmo. Né? Coloco a pauta, coloco a posição, cada um falar por vez, porque às vezes o pessoal começa a atropelar e aí eu tenho que ir lá, pessoal, né, vamos focar aqui no assunto. E assim, todas as reuniões eu faço ata. Ótimo. Todas. Dependendo da reunião, eu até gravo, aviso para todo mundo, olha, pessoal, eu estou gravando, né, depois vamos fazer a ata bonitinho, o pessoal assina a lista de presença, porque isso também vai me resguardar. Porque às vezes as pessoas falam, eu não falei isso. Falou, tá gravado, né? Então eu acho muito importante fazer sempre atas das reuniões. Perfeito, concordo 100%. Isso é importantíssimo, né? Porque exatamente como a Priscila falou, toma-se a decisão, se deu errado, a pessoa ela não vem junto. Não, nós também votamos. Olha, decidimos fazer uma obra do PET e que no final das contas a obra não ficou como esperávamos. E aí quem decidiu fazer essa reunião? Bacana, o síndico que responde e o corpo diretivo que votou que tínhamos que fazer aquilo. E nós demos até a orientação, olha, será que vai ficar bom? Poxa, mas a situação tá assim. E automaticamente o que acontece? Deu errado, sumiu todo mundo. Quando você tem uma ata onde toda reunião, consta-se a lista de presença, consta-se os tópicos, você tem ali um resguardo de que de fato aquilo foi tratado. E no final da reunião, eu também sempre faço isso, a gente já imprime, né, a própria ata, onde faz todo mundo também assinar. E digamos também, existe a situação que depois de assinar, basicamente 1 a 2 dias depois, escaneada essa ata, encaminhada no e-mail, copiando todo o corpo diretivo. Para que todos também tomem ciência daquilo e que se de fato lá na frente tiver alguma divergência, falar, peraí, mas desse período X até aqui você nos pronunciou sobre o assunto tal. Sim. E isso é importantíssimo. Sim. Uma das coisas que nós fazemos, né, eu acho que a Priscila também deve fazer, todas as reuniões de corpo diretivo dos condomínios do qual eu sou síndico, é aberta para os moradores participarem. Desde que sigam fielmente a pauta. Sim. Não adianta o condômino X vir na reunião de conselho querer tratar um assunto particular. A pauta está determinada, nós vamos tratar deste assunto. Se era um assunto fora da pauta, você me procura após a reunião, me procure no dia de plantões, ou me procure no dia seguinte aí de nossa visita no condomínio. Então, pegando, só para finalizar essa pergunta sua, eu acho que é primordial a gente ter o conhecimento para que tome a melhor decisão possível e tendo o respaldo jurídico. Porque lá na frente, o conselheiro hoje, que de repente está dando o aceite para você e que lá na frente depois ele não concordou, ele é o primeiro a vir falar, opa, peraí, mas eu te aconselhei. Exato. Você que responde. Naquele momento ele estava determinando. Sim. Lá na frente, quando tem problema... Exato. Não devemos aceitar determinação nenhuma, né? Temos que tentar ser o mais democrático possível, sim, mas nós somos os responsáveis e temos que ter um amparo legal. E o que eu acho, eu não sei se a Priscila concorda, mas eu já deixei em todo momento, sempre nas reuniões de conselho, nós temos sim uma gestão compartilhada, não subordinada. Existe
essa não é diferença. subordinada e também nem engessada, né? Isso aí. E pegando o gancho do que ele falou de abrir, né, a reunião para os moradores, eu faço uma gestão super aberta, super transparente, portas abertas. Os moradores podem participar. E no regimento interno do conselho tem também, nesse condomínio grande, vou citar o exemplo, né, o maior, que tem as questões dos moradores participando da reunião, porque eles também têm que obedecer a pauta, tem hora de falar. Às vezes no final da reunião eles colocam um posicionamento, só que não é toda a reunião que às vezes dá para ser aberta para os moradores, principalmente quando vai tratar casos particulares de multas, julgamentos de recursos. Aí não é apropriado. Aí não é apropriado, aí é mais fechada a reunião. Vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e eu volto para as considerações finais de vocês. A advertência hoje vai para você, conselheiro ou condômino, que não se posiciona sobre algum assunto, sobre algo que está acontecendo no condomínio. Não se posicionar é uma forma de se posicionar. Ficar quieto, em outras palavras, é você concordar com o que está acontecendo. Então, não tire o corpo fora e depois critique. Participe das decisões, você tem direito de participar das reuniões, colaborar com o síndico, ser conselheiro. Então, vamos lá, vamos participar e não apenas criticar. Delgado, primeiro agradecer a sua vinda ao programa. Muito bacana e parabenizar pelo trabalho que você vem realizando e deixar você a sua voz aqui para te dar alguma dica final para os nossos telespectadores. Eu agradeço o convite, a participação de novo, conhecer também a excelente profissional que a Priscila é, já ouvi falar dela também de mercado, né, do colega de trabalho. É que nem eu falo, o síndico ele não é concorrente. Cara, hoje eu estou síndico, amanhã eu posso não estar. Não é falando mal do trabalho da minha colega que de fato eu vou ser um excelente síndico. Exatamente. Muito pelo contrário, você tem que desempenhar o seu bom trabalho. Enquanto você está desempenhando o seu bom trabalho, você precisa da sua equipe. E a sua equipe também principal é o corpo diretivo. Se você tem um corpo diretivo bem alinhado, se você tem um corpo diretivo transparente, se você tem um corpo diretivo que tem a sua credibilidade, que isso é uma palavra também X, que o síndico precisa ter para ter uma boa gestão, ele precisa ter credibilidade, né? Então, entra-se nessa questão. E para a gente finalizar o assunto, a gente entra naquela questão que eu deixo como as regras básicas de uma reunião eficaz. A organização, um bom desempenho, saber tocar com respeito, entender a sua responsabilidade que você está fazendo ali e entender que você responde para a massa condominial, não é só para a pessoa X. Você tem que pensar no coletivo no todo. É para isso que nós fomos contratados, para que traga solução, para que melhore o lar de cada um que ali depositou o seu voto de confiança no nosso trabalho. Muito bom, muito obrigado. Priscila, muito obrigado. Primeira de muitas aqui no nosso programa, que assim seja. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando. Eu falei no começo pequena gigante, porque realmente você tem um posicionamento e um trabalho muito bacana que eu consigo acompanhar de perto de certa forma. Fique à vontade para seu posicionamento final. Obrigada, Ricardo. Obrigada também conhecê-lo, né? O Delgado também já ouvi falar do nome dele. O que ele falou, eu assino embaixo. É muito importante esse negócio da credibilidade no nosso trabalho. Sempre estar aprimorando conhecimento, porque condomínios, eles são, assim, eles mudam muito, principalmente a dinâmica é imensa, essa questão de pandemia mudou muita coisa, então a gente tem que estar se atualizando sempre, né? E a reunião, para ser eficaz, é o que ele falou, tem que ter um respeito mútuo, levar os interesses da massa condominial e não interesses pessoais. Tem aquela situação que às vezes as pessoas são conselheiras, mas assim, porque na hora da assembleia, não tinha ninguém, vai você mesmo. Então às vezes a pessoa entra até meio perdida, o que eu tenho que fazer? Então o síndico, ele também tem que auxiliar. Ele tem que dizer para o conselheiro, olha, esse é o seu papel, eu estou aqui para te ajudar, sempre estar aberto, né? Ouvir as críticas de forma... porque tem críticas que às vezes vêm para querer destruir, como a gente fala, mas assim, de forma construtiva. Colocar sempre transparência em tudo. Se você não entende do assunto, foi o que eu falei, buscar o parecer jurídico. Então, assim, as reuniões, elas têm tudo para dar certo quando você tem uma equipe. Você tem que colocar isso na cabeça do corpo diretivo. Aqui não é a síndica, Priscila. Aqui nós somos uma equipe. Nós trabalhamos para o condomínio, a gestão é todo mundo junto, compartilhada. E isso dá super certo. Muito bom, muito obrigado. Programa excepcional. Gostou?
Muito bom, né? Semana que vem temos mais um encontro marcado com mais um programa com um assunto importantíssimo para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Até semana que vem.